Olá, amados, a paz do Senhor. Um bom dia para você, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para você, tá? Dependendo do horário que você vai estar ouvindo essa palavra, né? Como hoje é domingo, é mais uma semana que se inicia para a glória do Senhor, né? Mais uma semana que o Senhor nos dá para nós desfrutarmos. Eu já quero iniciar declarando, profetizando que essa semana ela será uma semana completamente diferente de todas as outras, né, que nós já tivemos nesse tempo de isolamento, né, esse tempo onde nós estamos longe, nós estamos afastados, né, do templo, da comunhão com os irmãos, né, fisicamente falando, porque em espírito nós continuamos unidos, né, no mesmo amor, na mesma fé e no mesmo espírito. Mas eu já quero declarar, amados, que essa semana, né, isso veio agora há pouco assim no meu espírito, que seja uma semana produtiva, né, mas uma semana produtiva para o reino de Deus, uma semana produtiva para a sua própria vida, né, para a sua vida com Deus, para o seu relacionamento com Ele. É o que eu declaro sobre a sua vida e também sobre a minha vida, em nome de Jesus. Tá bom, amados? Eu não sei se você, acredito eu, que você esteja acompanhando, né, todas as ministrações, todos os vídeos, né, que o Senhor tem falado conosco, ministrado, né, e como já foi dito, esse é um tempo de muita clareza, né, o Senhor está deixando tudo muito claro, né, como talvez nunca nós vimos, né, palavras, né, claras, né, que o Senhor tem trazido. Isso tem gerado em nós um entendimento também mais profundo, tá? Antes de eu estar compartilhando, liberando a palavra de hoje, eu queria que você ouvisse. Isso está escrito lá em Provérbios, você não precisa abrir, Provérbios, capítulo 16, no verso 22, que o entendimento, ele é uma fonte de vida para aqueles que o possuem. Provérbios 16, 22, na parte A. E, amados, uma das coisas que nós precisamos atentar bastante nesse tempo é que a falta de entendimento, quando a gente fala entendimento, quando eu digo entendimento, é a inteligência espiritual. E o que é a inteligência espiritual? A inteligência espiritual é aquela compreensão exata que só o Espírito Santo ele pode te dar, ele pode nos dar. Então, a falta de entendimento, a falta de inteligência espiritual, registra isso aí no seu espírito. Leva as pessoas a dizerem, a falarem, a declararem que elas têm algo que na verdade elas não possuem. Que elas são o que na verdade elas ainda não alcançaram ser. Então, só através do entendimento, só quando nós possuímos esse entendimento, nós passamos a ter o quê? Uma fonte de vida dentro de nós, né? Que é dada, que é gerada pelo próprio Espírito Santo. Então, é de extrema importância que todos nós, como igreja, busquemos. Eu não sei se você tem buscado, né? Mas todas essas palavras que estão sendo liberadas para o nosso espírito, elas só serão vividas, elas só serão a prática em nós através do entendimento espiritual, através dessa inteligência, dessa compreensão que somente o Espírito Santo pode nos dar, né? Porque se não houver entendimento, o que vai acontecer? A igreja ela vai continuar falando que ela possui, né? Que ela tem algo que na verdade ela ainda não possui, né? As pessoas elas vão continuar dizendo que elas são o que na verdade elas ainda não alcançaram ser. Quer que fique realmente mais claro para o seu espírito? Pessoas, por exemplo, que falam, que já falaram, né? Que tem temor de Deus. Não, eu temo ao Senhor. Eu tenho temor. Eu sou temente. Mas não obedecem. Né? Não obedecem aquilo que está escrito. Então, tá vendo como que a falta de entendimento leva as pessoas a declararem, a falarem que elas tem algo que na verdade elas não possuem? Por exemplo, não, eu creio de todo o meu coração, eu tenho fé, eu acredito, né, profundamente.
mas às vezes não tem experiências com Deus. É uma fé que não tem obras, e a palavra do Senhor diz que a fé sem obras ela é morta. Uma fé que não tem atitudes. Você está vendo como é profundo, né? A falta do entendimento. Então, o que acontece? A falta de entendimento faz com que as pessoas elas não tenham dentro de si uma fonte de vida. É por isso que elas não conseguem colocar em prática, é por isso que elas não conseguem fluir, é por isso que elas não conseguem avançar na sua vida espiritual, né? Aí até a palavra que a nossa amada Jace compartilhou conosco na sexta-feira faz com que as pessoas façam o quê? Volte o quê? Lá atrás. Aí a pessoa, ela, como foi dito, né? A pessoa ela começa a andar em círculo. Né? Ela sempre está, né? No mesmo lugar. Pela falta de entendimento também. Então, amados, eu já quero iniciar aconselhando, né, o seu espírito a isso. Lá em Provérbios 2 tá bem claro. A palavra diz, é a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando para você clamar. É a palavra de Deus que nos diz. Clame por entendimento, por inteligência, alce a sua voz, levante a sua voz. Eu já até ministrei sobre isso na igreja, né? Se necessário for, coloca a mão na sua mente e fala, olha, eu tenho a mente de Cristo, eu sou uma pessoa, eu sou um homem inteligente, que tem inteligência espiritual, eu sou uma mulher que tem inteligência espiritual, né? Mas não aceite simplesmente ficar ouvindo essas palavras, né? Todas as palavras que são enviadas. E se você não tiver entendimento, você não vai conseguir colocar em prática. Amém, amados? Então eu estou declarando, profetizando em nome de Jesus, tá? Que você não somente possui um entendimento, tá? Mas que você tenha o seu entendimento renovado nesse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Então, pega aí a sua Bíblia, te dou um minutinho para você pegar a sua Bíblia, tomá-la aí em suas mãos e nós vamos receber juntos o que o Senhor tem para nós, tá? Se você não assistiu os 2 últimos vídeos de domingo, tá? De domingo, tá bom? Porque assim, eu tô ministrando aos domingos e tem uma sequência, você que já ouviu, tá? Plano ou permissão, uma vida de resposta. Essa palavra aqui, ela tem total ligação com essas 2 palavras que eu ministrei, tá? Então, se você de repente não ouviu, vá lá no canal da igreja, ouça, tá? E a palavra de hoje é... Qual o conselho que eu vou te dar em relação a essa palavra aqui, tá? Se você tem o hábito de ouvir em família, amém, isso é muito bom, eu também faço isso, tá? Eu costumo sempre colocar na TV e ouvir junto, né, com o pastor, a gente ouve junto, a gente é ministrado junto, tá? Mas depois que você fizer isso, se retira um pouco e vai meditar no que você ouviu, tá? Se for necessário, pare lá, pause numa parte, tá? E fique ali meditando, depois volte e ouça a outra parte, tá bom? Mas vamos trabalhar dessa maneira, no espírito, eu tô dizendo? Vamos fazer isso, porque assim, nós estamos distantes, assim, no espírito, tá? Mas o Senhor, ele continua nos aconselhando, então ele tá nos dando esse conselho, tá? Pause um pouquinho, tá bom? Medita, tá? Depois você volte lá, ouça de novo, medita mais um pouco, por quê? Porque essa palavra aqui, ela é encorajadora, tá? Ela tá vindo para te encorajar, tá? Só que ela também tá vindo para reposicionar a igreja do Senhor. Essa última palavra aqui que eu vou compartilhar, tá? Então, 3 palavras que têm a ligação, tá? Então, ouça, atente bastante, isso vai clarear, vai trazer muita clareza. Eu fiz questão de anotar tudo, até as vírgulas, tá? Tudo que o Senhor, ele ministrou, tá? Eram verdades que já estavam no meu espírito, mas olha como é tremendo. Clareou para mim ainda mais. Aí eu pude ver como de fato é profundo. Se você achou que na semana passada, ai, uau, eu aprendi que agora, né, o Senhor, ele é Deus de resposta, ele é Deus que responde, então a partir de agora eu vou chamar para minha vida, eu vou ter ousadia, né, para chamar para minha vida a responsabilidade da resposta, e eu todas as vezes agora eu entendi, né, que eu tenho que ficar frente a frente com o Senhor na oração, não é só ficar frente a frente com a palavra, mas é ficar frente a frente com o próprio Deus, porque as situações, ela me coloca frente a frente com a palavra, mas a oração, ela me coloca frente a frente com o Senhor, com o próprio Deus. E hoje, isso é um pouco mais profundo aí,
tá? E eu meditei bastante, tá bom? Então, você já pegou sua Bíblia? Então, toma aí nas suas mãos, abra comigo. 2 textos que nós vamos ler hoje, tá bom? Você vai abrir primeiro, lá no livro Jeremias, capítulo 17, um verso, tá? Jeremias 17, um verso, que é o verso de número 10. Eu vou fazer a leitura pela NBV, tá? Se você puder, acompanha aí onde você está. O que o Senhor deseja falar conosco nesse dia, nesse domingo? O Deus da retribuição, ou o Deus da recompensa. Entenda que eu e você, nós seremos retribuídos, nós seremos recompensados. Mas preste atenção em algo, nós seremos retribuídos, nós seremos recompensados de acordo com a vida que nós escolhemos ter diante do Senhor e diante da sua palavra. A retribuição, ela não vem, entenda aí, a retribuição de Deus, ela não vem em momentos isolados, ok? Esse tempo aqui da minha vida, essa situação aqui da minha vida, né? A retribuição, ela vem como um todo. A retribuição de Deus, ela engloba toda a nossa vida e não uma área específica. Eu vou repetir. A retribuição de Deus, ela engloba toda a nossa vida e não somente uma área específica. Então, quando o Senhor ele vem para retribuir, para recompensar cada um de nós, Ele vai nos retribuir, Ele vai nos recompensar segundo os nossos caminhos. Ou seja, segundo a vida que nós escolhemos ter diante dEle e diante da sua palavra. É por isso que em Jeremias, capítulo 17, verso 10, está escrito assim: somente o Senhor sabe, Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem. Agora ouça. Para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Eu vou repetir. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Por que justa recompensa? Porque vai ser de acordo com a nossa própria justiça. Queridos, não é justiça própria, tá? Não é uma justiça que é baseada, né, de acordo com os nossos próprios esforços, não, tá? Quando a gente fala nossa justiça, é a justiça que é baseada no cumprimento da palavra. E nós vamos ver isso aqui pela palavra de Deus. Abra aí comigo. Salmos 18, do verso 20 ao 24. Salmos de número 18, do verso 20 até o 24. Abriu aí? Palavras de Davi, pelo Espírito. Amém? Está escrito assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, olha só, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. O Deus da retribuição, ou o Deus da recompensa. Amados, as pessoas elas já são tendenciosas. Preste atenção aí na sua vida.
quando elas passam por situações aflitivas, né? Aí se você quiser chamar de adversidade, se você quiser chamar de provação, né? Se você quiser chamar de luta, né? Não sei como você chama, né? Mas toda pessoa, você já parou para pensar, às vezes até na sua própria vida? Porque eu já fiz isso. Quem nunca fez isso? Quando você está diante de um cenário de dificuldade, de adversidade, quando você está diante de um cenário de aflição, a primeira coisa que você faz é o quê? Qual é a primeira coisa que você faz? Orar. É ou não é? Lógico que é. Né? Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos sendo provados, quando algo sai, né, daquilo que nós imaginávamos que seria, a primeira coisa que a gente faz é orar. Aí a gente vai lá e fica frente a frente com o Senhor na oração. Só que nós precisamos entender algo. Nós não podemos, amados, generalizar. Porque todo cristão que vive com falta de entendimento, ao invés dele se avaliar quando ele está passando por um cenário aflitivo, ao invés dele parar e se avaliar, a primeira coisa que ele vai fazer é orar. As pessoas já estão habituadas, acostumadas, tá? E isso pode ser sim um vestígio também de vida religiosa, não de relacionamento profundo com Deus. Porque quando você entende um relacionamento profundo com o Senhor, a primeira coisa que você vai fazer diante de qualquer cenário aflitivo, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer adversidade, a primeira coisa que você vai fazer é se avaliar. Porque você vai entender o quê? Que o Senhor é Deus que retribui. Que o Senhor é Deus que recompensa. E Ele retribui, Ele recompensa segundo os nossos caminhos, segundo as nossas ações, segundo a vida que nós escolhemos ter diante dEle, diante da Sua palavra. É por isso que quando você generaliza tudo e você vai simplesmente orar, né? Uau, eu alcancei, agora eu tenho que ter ousadia, eu tenho que chamar para mim, né, a responsabilidade da resposta, porque eu estou lá diante do Senhor. Só que se você não compreender que a oração, ela te coloca frente a frente com o Senhor, só que na retribuição, a recompensa, ela te coloca frente a frente com você mesmo. Na retribuição, na recompensa, queridos, nós vamos ficar frente a frente conosco mesmo. Ou seja, a Arismara, ela vai ficar frente a frente com a Arismara. Você que está ouvindo aí, fala o seu nome agora. Falou? Então, você vai ficar frente a frente com você mesmo. E quando nós ficamos frente a frente conosco, né? Quando eu fico frente a frente comigo mesmo, eu posso me avaliar. E quando eu estou passando por uma situação aflitiva, eu vou te dar um exemplo, que nem eu sou mãe de 2 filhos, né? Eu tenho o Victor, que tem apenas 8 meses, eu tenho a Victoria, que vai fazer 12 anos de idade. Aí vamos imaginar que eles já estivessem um pouco mais velhos. E de repente, em algum momento, eu começo a passar por alguma situação aflitiva em relação à vida dos meus filhos. Aí a primeira coisa que eu vou fazer como mãe é o quê? O que é que toda mãe ela faz? Ela vai orar. Só que não. Antes de orar, eu preciso parar. E eu preciso me avaliar. Eu preciso ficar frente a frente comigo mesmo como mãe. E eu preciso ver como é que eu tenho agido. Como é que eu tenho me posicionado. O que é que eu tenho feito? Queridos, diante de todas as situações aflitivas a partir de agora, você não vai generalizar. Você vai fazer 2 perguntas. Primeira coisa, diante dessa situação aqui que eu estou vivendo, diante dessa aflição, diante dessa adversidade, diante dessa necessidade, a primeira pergunta que você vai fazer para o seu espírito é: eu tenho uma palavra
que sustente essa área da minha vida ou essa situação? Aí você vai responder, sim, eu tenho. Por exemplo, uma situação aflitiva com os meus filhos. Eu tenho uma palavra que sustente essa área da minha vida ou essa situação? Sim, eu tenho. Está escrito lá, em Efésios. Vamos lá, deixa eu até ler aqui. Aqui, ó. Efésios, de número 6, capítulo 6. Verso 4 está escrito assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ok, isso aqui é a palavra de Deus. Você tem uma palavra que sustente essa área da sua vida, essa situação? Sim, eu tenho. Aí a segunda pergunta que você vai ter que fazer para o seu espírito é: lembra, você está frente a frente com você. Você não está frente a frente com o Senhor e você não está frente a frente com a palavra simplesmente. Agora você está frente a frente com você. Porque nós estamos falando do quê? De retribuição. Nós estamos falando do quê? De recompensa. Lembra lá de Davi. Pelo que o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Ok? Pelo que o Senhor me recompensou. Aí a segunda pergunta que você vai fazer para o seu espírito é: eu estou cumprindo essa palavra? Aí eu tenho que olhar para mim como mãe. Eu estou criando os meus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor? Eu estou fazendo isso? Eu tenho uma palavra que sustenta. Mas eu estou cumprindo essa palavra? Se a minha resposta foi sim, não, eu tenho cumprido. Eu tenho ensinado, eu não tenho provocado a ira dos meus filhos, mas eu tenho ensinado, eu tenho admoestado, eu tenho disciplinado às vezes que é necessário, eu tenho ensinado o caminho, eu tenho mostrado na palavra, eu tenho mostrado a eles valores, princípios, sim, eu tenho feito isso, ok. Se a sua resposta foi sim, você tem que dar continuidade. É aí que você vai ir para um outro nível de ousadia. Só que eu vou dar uma pausa aqui se de repente a sua resposta foi negativa. Se a sua resposta, você encontrou a palavra que sustenta essa área específica ou essa situação. Mas quando você foi para a segunda pergunta, a sua resposta foi negativa. E você diz, não, eu não tenho. Eu não tenho admoestado, eu não tenho disciplinado os meus filhos, eu estou em falta, está faltando ainda em relação à minha vida, na questão da maternidade ou da paternidade, porque não é só mãe, é pai também, né? Os pais, né? Quando a gente fala os pais, é pai e mãe, né? Que é responsável pela educação, pela disciplina, pelo ensinamento em relação aos filhos. Então, se a resposta foi negativa, você não pode ir orar. Você está vendo qual que é o erro da falta de entendimento? É a gente generalizar tudo, colocar tudo num pacote só. Eu estou aflito, meu Deus, essa aprovação, meu Deus, essa adversidade, essa necessidade. Ai, Senhor, me ajuda, eu estou aqui, eu chamo a responsabilidade da resposta para mim. Responde-me, Senhor, responde-me. Não. Não. Você tem que parar primeiro e ajustar. Você tem que ter a humildade para ir diante do Senhor, se humilhar. Pega a palavra. Leva a palavra nas suas mãos, se humilha, seja sentado, ajoelhado, como for. Senhor, está escrito aqui. Mas eu fiquei frente a frente comigo mesmo e eu pude notar o quê? Que o Senhor vai me retribuir, sim, o Senhor vai me recompensar, mas o Senhor vai me retribuir segundo os meus caminhos. Então, qual que é a recompensa que eu vou ter? Como mãe, como pai? Se eu não tenho criado, se eu não tenho ensinado, se eu não tenho admoestado os meus filhos, se eu não tenho mostrado a eles princípios, valores. Agora eu estou entendendo, Senhor, por que eu estou diante dessa situação. Se eu fosse simplesmente orar e pedir a tua intervenção e chamar e clamar pela resposta, o Senhor até ia me responder. Só que a resposta do Senhor seria a própria retribuição, a própria recompensa. Então o que eu ia receber? Se eu não estou cumprindo, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para ajustar essa área da minha vida. Eu estou aqui porque agora eu estou tendo um profundo entendimento quanto a isso. Você está compreendendo a diferença? Quando você fica frente a frente com você, você pode avaliar a sua justiça. A maneira, a vida que você está tendo realmente diante do Senhor e diante da sua palavra.
Entendeu? Então, se a resposta for negativa, eu dei exemplo como filho, eu também sou esposa, né? Aí, de repente, a pessoa está passando por uma situação aflitiva no casamento. De repente, o marido ou a esposa, não sei, ainda não conhece ao Senhor, então está numa crise, né? Aqueles tempos difíceis, quando parece que um não entende o outro, quando parece que não há alinhamento entre o casal. Ok, você tem que ir para onde? Recorrer à palavra. Faz a primeira pergunta. Eu tenho uma palavra que sustenta essa área da minha vida ou essa situação específica? Sim, eu tenho. Que palavra é essa? Vai lá. Vamos lá. Tem uma palavra. Primeira Pedro. Vamos lá. 1 Pedro. Eu estou dando exemplos. 1 Pedro, capítulo 3. Olha o que está escrito. Tá? Uma pessoa que tem, por exemplo, um marido que ainda não conhece, tá? Que ele não obedece à verdade. Tá? Ele pode até ter conhecido, mas ele ainda não obedece. Tá? Ou se for a esposa. Tá? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Ok, você encontrou a palavra aqui, que sustenta essa área da sua vida ou essa situação específica. Vai para a segunda pergunta. Eu estou cumprindo com essa palavra? Ou seja, o meu marido, ele pode observar o meu procedimento? Uma vida casta em temor? Eu tenho me calado para que ele possa ser ganho para Cristo e para que ele possa obedecer à palavra da verdade? Ou você quis somente ir lá ficar frente a frente com o Senhor na oração, chamar a responsabilidade da resposta para você, ter ousadia no espírito, mas não ficar frente a frente com você mesmo. E entender que na retribuição é a sua vida. É a vida que você tem tido diante do Senhor. Então eu não posso generalizar. Tá ficando claro aí no seu espírito? Tá ficando claro isso? Então, se a resposta, a resposta foi negativa, você já sabe o que fazer. Agora, se a resposta foi positiva, é nesse ponto, queridos, que o Senhor quer chegar conosco nesse dia. Quando a nossa resposta é positiva, quando nós temos dito, não, Senhor, eu tô aqui frente a frente comigo mesmo, e eu tô diante desse cenário aqui, aflitivo, difícil, mas eu tenho andado em justiça, Senhor. Eu tenho cumprido com a sua palavra. Ok, o que você vai agora fazer? Você vai chamar para a sua vida o cumprimento da promessa. Você não vai somente mais chamar a responsabilidade da resposta para você. Agora você vai chamar para a sua vida o cumprimento da promessa. Eu vou repetir. Agora você vai passar a chamar para a sua vida o cumprimento da promessa. Por quê? Porque quando você cumpre a palavra, Deus cumpre a promessa. Ou seja, Ele vai retribuir, Ele vai recompensar a você, a mim, segundo os nossos caminhos e segundo aquilo que está escrito. Se é promessa, Ele faz se cumprir. Ele vai fazer com que se cumpra. Se de repente você está passando por um momento difícil, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, talvez alguma área da sua vida aparentemente foi afetada. Aí a palavra do Senhor diz lá, eu amo uma palavra, né? Onde Davi, ele diz assim, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Se de repente é um momento de necessidade, chama para a sua vida o cumprimento dessa promessa. Senhor, está escrito. É uma enfermidade? Foi diagnosticado? Você está obedecendo? Você está cumprindo? Você ficou frente a frente com você mesmo e você pôde notar que os seus caminhos, a sua vida está de acordo com aquilo que de fato está escrito?
que você não generalizou a situação. Você não foi lá somente orar e pedir a resposta com ousadia. Antes de você fazer isso, você entendeu que você tinha que ficar frente a frente com você mesmo, porque é retribuição, e na retribuição é segundo os nossos caminhos, é segundo a nossa justiça, não é de acordo com aquilo que eu peço, é de acordo com aquilo que eu vivo, ok? Na retribuição não é de acordo com aquilo que eu peço, na retribuição é de acordo com aquilo que eu vivo, é de acordo com a vida que eu escolhi ter na presença do Senhor. Então você pode ir lá, não, Senhor, eu tenho uma palavra que sustenta essa área, Pai, e eu tenho cumprido o que está escrito. Tenho sido fiel ao Senhor mediante aquilo que está escrito. Então, se você tem sido fiel, vá para um outro nível de ousadia. Que outro nível de ousadia é esse? Chamar para a sua vida o cumprimento dessa promessa. Ter ousadia para dizer para o Senhor, está escrito. Está escrito. E se está escrito, ou seja, queridos, tem até um texto também, né? Não estava aqui, mas o Senhor está trazendo agora. Olha só. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quem é como o Senhor nosso Deus? Olha aqui uma promessa rica. Olha só que rico, ó. Que se curva para ver o que está no céu, nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Olha aqui, ó. Cumprimento da promessa, chama para a sua vida, vá para um outro nível de ousadia nesse dia, é o que eu declaro, é o que eu profetizo sobre a sua vida, amém, queridos? Então, diante da retribuição, diante da recompensa, você tem que ficar frente a frente com você mesmo. Então, a partir de hoje, a partir desse tempo da sua vida, com entendimento profundo, você nunca mais vai generalizar as situações. Quando você estiver passando por qualquer situação aflitiva, qualquer necessidade, qualquer dificuldade, você não vai fazer como muitos religiosos fazem. Eu até queria ler para você e encerrar. Ouça aí. A vida religiosa impede que o Senhor cumpra com as suas promessas. Porque o religioso, ele não cumpre a palavra, ele cumpre regras. E o cumprimento da palavra está ligado com o seu coração e não com as suas mãos. Ou seja, eu posso até fazer coisas para Deus sem estar obedecendo a Deus. Então a questão não é fazer, a questão é ser. E o ser está ligado com o coração. É o que nós ouvimos domingo passado. Com o interior. É por isso que na oração o Senhor expõe o nosso coração. Agora, na retribuição, você fica frente a frente com você mesmo. Imagine a Arismara de frente com a Arismara. Aí ela começa a ver. Arismara, como têm sido os seus caminhos? Arismara, como você tem sido como mãe? Arismara, como você tem sido como esposa? Qual é a vida que você tem escolhido ter como serva de Deus, como filha de Deus? Arismara, o que você tem vivido realmente na presença do Senhor? Porque você vai ser retribuída, você vai ser recompensada, mas segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações, segundo a vida que você escolheu ter na presença do Senhor. Então, queridos, nesse dia, esse domingo, decida ficar frente a frente com você mesmo, amém? Porque de certo, o Senhor, Ele vai te retribuir. Ele vai te recompensar segundo os seus caminhos,
segundo o fruto das suas ações. E que Ele possa nos retribuir e que nós possamos nos alegrar, festejar, celebrar com a nossa retribuição, com a nossa recompensa. Amém? Então, nesse dia, decida chamar para você, se você tem cumprido, decida chamar para você o cumprimento de todas as promessas. Chame para você. Se você olha, passou pelas duas perguntas, foi positivo? Então, vá para um outro nível de ousadia e chame para si o cumprimento da promessa. Amém? Em nome de Jesus. Que essa palavra tenha se chegado ao teu espírito, você tenha sido ministrado profundamente. Amém? É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com vizinhos, compartilhe, amém? Com as pessoas que você ama, amém? Vamos semear a boa palavra, que é a palavra de Deus, amém? Quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família, amém? Desde agora e para sempre, é o que eu declaro. Estou com saudade de todos, amém? Muita saudade mesmo. Nós não vemos a hora de estarmos juntos novamente para a glória do Senhor. Amém? Agora eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.